já sentiu a presença do Senhor aqui? Ele está aqui. Ele tem uma palavra para nós essa manhã. Irmãos, Hebreus, capítulo 9, verso 11. Hebreus, Novo Testamento. Está aí antes de Tiago, depois de Coríntios, Filipenses, Hebreus, capítulo 9, verso 11. E essa manhã eu queria tratar com os irmãos sobre Jesus, o sacerdote perfeito. O único que foi perfeito, o único sumo sacerdote perfeito foi Jesus. Todos acharam? Hebreus 9, 11. Vou estar lendo. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizado por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido um eterno redenção. Se a aspersão de sangue, de bodes e de touros e da cinza de uma ovelha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quando mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos a Deus vivo. Somente até aí, irmãos. Vamos falar um pouco, como eu falei, de Cristo. E o sangue de Cristo que nos traz a paz. E Cristo se tornou o melhor sacerdote. O porquê? Vamos entender um pouco. Qual que era o significado do sacerdote naquela época? O que o sacerdote fazia? Os primeiros sacerdotes foram constituídos pelos levitas, né? Que era a família de Arão. Arão e seus filhos foram constituídos sacerdotes. Foram os primeiros. Arão e seus 4 filhos. O nome dos filhos dele era Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Isso está relatado lá em Êxodo, no capítulo 28, do verso 1 ao 3, vamos ver a constituição do sacerdote. E para que era o sacerdote? O sacerdote ele foi constituído porque havia um templo. Havia um tabernáculo, lugar onde Deus resolveu habitar entre seu povo. E tinha que se constituir pessoas, porque Deus trabalha com pessoas. Ele trabalha, pode Deus trabalhar comigo e com você. Então ele constituiu uma família, a família de Arão. E Arão era o sumo sacerdote. Arão que cuidava dos demais. Arão era, vamos se dizer hoje, um pastor. Ele que tomava de conta de tudo. E foi constituído um templo, onde Deus falou para Moisés: faça tudo da forma que eu estou te falando, não mude nada. E esse templo era constituído por 3 fases. A primeira fase era o átrio, que era a entrada do tabernáculo, né? Ou ao redor do tabernáculo. A segunda entrada só entrava o sacerdote. O sacerdote só podia ir até aí, que era o lugar santo. E o lugar santo dos santos só entrava o sumo sacerdote. O sacerdote não podia entrar lá. Tinha que ter uma certa preparação para entrar lá. E esse tabernáculo foi constituído porque Deus queria habitar no meio do seu povo. Quando o povo ia marchar, se constituía 3 tribos de cada lado. 3 ao sul, 3 ao norte, 3 ao leste
e 3 a oeste. Porque a presença de Deus queria estar no meio daquele povo. Não era para um lado, não era para o outro, era no meio, no centro. E se a presença de Deus não for no centro da nossa vida, meus irmãos, a gente não temos sentido para onde vamos caminhar, sem a presença de Deus estar no centro. Independente de qual o seu problema, qual a sua dificuldade, mas a presença de Deus tem que estar no centro. E o sacerdote era constituído para isso, para cuidar do templo. Lugar santo tinha uma certa medida. O lugar santo do santo tinha a mesma medida 2 vezes. Quando se entrava nesse tabernáculo, ele tinha alguns utensílios. Logo quando você entrava, deixa eu ver aqui que eu copiei a colinha aqui, meus irmãos. Logo quando você entrava, você se deparava com o alto do holocausto. Era logo na entrada, era onde fazia e oferecia os sacrifícios que você vinha trazer a Deus. Segundo utensílio que tinha nesse pátio, era a pia. Porque o sacerdote, toda vez que ele entrasse na presença de Deus, que era dentro do tabernáculo, ele tinha que se purificar. Tinha que lavar as mãos, lavar os pés. Então, o que constituía no pátio era o lugar do holocausto e a pia. Já no lugar santo, que era a primeira fase, que era o primeiro lugar, constituía 3 utensílios. A mesa do pão da proposição, que significava, tinha 6 pães de cada lado, cada pão representava uma tribo, né? São 12. Então tinha 6 e 6 em cima da mesa. Tinha um lugar chamado Alto do Incenso, que era onde o sacerdote oferecia o incenso que subia, que diz o incenso agradável a Deus. Era aí que era constituído esse serviço. E o candelabro, que era o lugar que iluminava aquela primeira parte. Porque, segundo dizem, o tabernáculo era todo fechado. Agora no lugar santo do santo, que era o lugar que Deus habitava, estava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, diz que estava a vara de Arão, a tábua dos 10 mandamentos e o pão, que é o maná, que caiu do céu. E ali, simplesmente significava a presença de Deus. Era a Arca da Aliança. Então o sacerdote, ele tinha que tomar e cuidar dos serviços do primeiro ambiente, que era o lugar do santo do santo. Lugar santo. Agora no santo dos santos, só o sumo sacerdote entrava. E detalhe, ele não entrava todo dia, ou toda hora, ou o momento que ele queria. Ele entrava uma vez só por ano. E essa única vez que ele entrava, era para oferecer um sacrifício diferenciado. O sacerdote, ele simplesmente funcionava como um homem que intercedia do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Essa era uma das funções do sacerdote, interceder. E ele intercedia por a gente. E toda vez que o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo, ele era pecador. Então ele tinha que fazer uma expiação pelos seus pecados, se purificar, colocar suas vestes, tinha todo um ritual para ele entrar naquele lugar. E entrar. E ali ele entrava com o sangue para oferecer pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Só que chegou uma hora, meus irmãos, que esse ritual, que era o ritual para você estar na presença de Deus, Deus não aceitou mais. A desobediência daquele povo foi tornando que Deus não aceitava mais. Se virou um ritual. Você pecava, ia perante o sacerdote, entregava algo que ia falar, a representar o seu pecado, virava as costas e ia embora. Era estereótipo. Chegou a hora que o pecado do povo... Tá falhando.
Chegou na hora que o pecado do povo era tanto, Deus não aceitou mais aquilo. Não aceitou mais. Se vemos lá Isaías, no capítulo 1 de Isaías, no verso 11, diz assim: de que serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos, de carneiros, de gordura de animais cevados. Não folgam sangues de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes a minha presença, quer requeira isso das vossas mãos, que viestes pisar aos meus átrios, não continua a trazer ofertas vãs, ou incenso para mim. Abominação, como também são as luas novas, os sábados e as convocações das consagrações. Não posso suportar a iniquidade, nem o ajuntamento solene. Aqui Deus vem falando para aquele povo que o holocausto estava saturado de holocausto, porque o povo só vivia pecando. E aí vinha e oferecia para Deus um sacrifício. E o sacrifício, Deus já não estava aceitando mais, porque o pecado daquele povo era tanto que Deus abominava. Deus falou: abomino o incenso que vocês trazem aqui, a oferta que vocês trazem, o pecado de vocês já me saturou. E aí, irmãos, que eu entendo que começa um novo plano. E esse plano se chama Jesus, o Nazareno, o sumo sacerdote. Ei, voltou. E aí eu entendo, irmãos, começou o plano perfeito, que é o plano de salvação. A Bíblia diz lá em Mateus, quando Jesus estava na cruz e deram sopo para ele, ou quem não sabe é vinagre, e Jesus entregou sua alma. A agonia de Jesus era tão grande que ele gritou em alta voz: Deus meu, por que desamparaste? Ali Jesus sabia que tinha um plano, que ele estava cumprindo um plano. E quando ele entregou a sua alma, ou se entregou totalmente, Mateus 27:51 diz que assim: e eis que o véu do templo foi rasgado em dois, do alto a baixo, e tremeu toda a terra, e fendeu todas as pedras. Esse sacrifício de Jesus, e que Mateus estava narrando aqui, diz: foi rasgado o véu. E através de Jesus, nós estávamos tendo acesso à presença. Essa presença gloriosa. Essa presença que nos levanta todo dia e nos faz caminhar. É só Jesus. E para que ele se tornasse um sumo sacerdote perfeito, ele teve que ser de humano e divino. Em Hebreus 2:17 diz assim: por essa razão é necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para que se tornasse sumo sacerdote, misericordioso, fiel, com relação a Deus, e fazer propiação pelos pecados do povo. Então ele teve que ter. E aí, continuando aqui, meus irmãos,
Em Hebreus 7:17, fala que ele teve que ser humano e ser divino. Todos nós sabemos que Jesus foi 100% homem e 100% divino. E dessa forma ele se tornou o melhor sumo sacerdote. Na parte B aí diz, para se tornar o sumo sacerdote, misericordioso e fiel a Deus, para fazer propiciação pelo pecado do povo. Então Jesus ele se tornou um sacerdote humano e divino para fazer libação, se entregar pelos nossos pecados. Somos todos carentes de Jesus. Somos carentes da misericórdia de Deus. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? O que faríamos da nossa vida sem Jesus? E ele entrou de uma vez por todas. E hoje, até hoje ele reina, porque ele é o único sumo sacerdote. Na descendência de Arão morria e se colocava outro no lugar. Mas Jesus não, ele reina até hoje, ele vive até hoje. E que para se tornar um sumo sacerdote, tinha que ser um sacerdote estabelecido por Deus. Arão foi assim. Arão foi um sacerdote estabelecido por Deus. Só que Arão ele teve que fazer um sacrifício, porque ele tinha pecado. Ele foi consagrado, mas ele teve que oferecer oferta pelos seus pecados. E pelos dos seus filhos também. Então ele foi um escolhido de Deus, mas ele teve que fazer propiciação pelos pecados. E Jesus não. Jesus foi tentado em tudo. Vemos que a Bíblia narra que o diabo levou Jesus em diversos lugares e tentou Jesus de toda forma, mas ele não cedeu. E por isso ele pôde entrar no lugar santo dos santos e interceder por nós. A Bíblia nos fala que ele está sentado à direita do Pai. Então creio que é da seguinte forma: às vezes a gente se inclinamos aos pés de Jesus. Ele está sentado à direita. Ele está pertinho. O sacerdote, ele levava o sacrifício para interceder por nós. E depois ele levava a palavra de Deus para o povo. E hoje nós temos um intercessor, Jesus, fala direto. Ele está sentado à direita do Pai. Ele intercede por nós. Então ele tinha que ser estabelecido por Deus. Hebreus 5:5 diz assim: assim também Cristo não tomou a si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu a honra, pois lhe disse: você é meu filho, e hoje eu tomei o seu pai. Eu me tornei o seu pai. Então quer dizer, Jesus foi um escolhido. Lá no começo, tinha um plano de salvação. Quando foi constituído o mundo, Jesus estava lá. E esse plano de salvação um dia ia ser cumprido. E aqui hoje está sendo cumprido. Porque ele foi escolhido. Ele foi escolhido para fazer aquilo. Ele era 100% divino. E de nada disso ele se exaltou. Ele se humilhou. E Deus o constituiu como filho. Porque quando Jesus se entregou na cruz, Deus estava vendo ali, não era o filho. Porque a ira de Deus era tão grande, que diz a Bíblia que, e alguns estudiosos, que Deus virou as costas para Jesus. Porque a ira dele era tão grande. E aquilo lá não era para Jesus. Aquilo lá tinha nome, eu e você. Só que Jesus intercedeu por nós. Ele entrou na frente e se tornou sumo sacerdote. E entrou no lugar santo do santo. E é onde que ele vive e reina para sempre, até hoje.
O tabernáculo de Cristo, de Jesus, é perfeito. É agradável. É celestial. Não é algo dessa terra. O tabernáculo diz que naquela época ele era móvel. Os levitas levavam para tudo quanto era lugar. E hoje Jesus vive num tabernáculo celestial. E intercede por nós. Junto ao Pai. Para que ele se tornasse um sumo sacerdote perfeito, ele não tinha que ter pecado. Foi o que eu falei, o diabo tentou Jesus de toda forma. E ele não pecou. Hebreus 7, 26 diz assim: porque convinha tal sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados, efeito mais sublime. Um divino. Só Jesus conseguiu isso. Ser santo, inocente, imaculado e separado dos pecados. Esse é o Jesus que a gente serve. Um separado, um santo, quem intercede por nós, quem nos traz a paz. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos salvos. Pela caminhada de Jesus nós fomos salvos. Não foi pelas nossas mãos. Não foi pelas nossas obras. Foi pelo caminho que Jesus fez. O caminho, meus irmãos, que Jesus trilhou, não foi fácil. Você imagina você subindo com a cruz, sendo chicoteado, esbofeteado, cuspido. Quem aqui aguentaria isso? Mas Jesus, pelos meus pecados e pelos seus, ele aguentou. E ele se tornou o mais perfeito sumo sacerdote. Porque ele foi simplesmente humilhado. E pela sua humilhação, por tudo que ele fez, nós fomos curados. Verso 12, em Hebreus diz assim: e não por meio do sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Jesus é o sangue da nova aliança. Diz que na última Santa Ceia que Jesus fez com seus discípulos, está relatado lá em Mateus 26, 28, diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova testemunho, que derramarei por muitos para a remissão dos pecados. Na última ceia, Jesus tomou o pão, cortou o pão e diz: aqui está o meu corpo. Tomou o cálice, aqui está o meu sangue. E aqui ele está relatando: eu estou derramando esse sangue, mas eu estou fazendo uma nova aliança. E talvez tem vidas aqui hoje que Jesus quer fazer uma nova aliança. E pelo sangue de Jesus, nós temos acesso à redenção dos nossos pecados. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue de bode, de bezerro, para oferecer pelos pecados dele e do povo. E Jesus não, ele entrou no Santo dos Santos e ele foi o próprio holocausto. Ele ofereceu o seu próprio sangue. E através desse sangue, nós temos uma nova aliança. É essa aliança que temos com Jesus. O sangue de Jesus também, ele teve uma grande importância, porque era o sangue que nos separava da ira. Porque a ira de Deus era tão grande, como eu falei, que Deus queria
acabar com a humanidade. E através desse sangue de Jesus, nós tivemos a separação dessa ira. Romanos 5:9 diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então foi o sangue de Jesus que nos separou da ira de Deus. O sangue de Jesus também, ele nos purifica. Ele nos livra do pecado. Só que a gente precisamos reconhecer algumas coisas. O sangue purifica, mas temos que estar naquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque seria tolice Jesus está ter derramado o seu sangue e nós querer crucificar ele toda hora. Porque a Bíblia diz, acho que em Tiago, se eu não me engano, que o sangue foi derramado e que a gente não pode colocar Jesus de novo na cruz pelos nossos pecados. Porque no Antigo Testamento já tinha isso, o holocausto, como eu falei aqui em Isaías. Mas Deus já não estava aceitando mais, porque o povo já pecava consciente. É como se eu viesse para a igreja, deixasse meu pecado lá fora, entrasse, fazesse meus deveres dentro do templo, saísse, passe o pecado nas minhas costas de novo e ir embora. Então Jesus fez isso para separar nós da ira de Deus. Ele derramou seu sangue, porque a ira de Deus vinha sobre nós. Em 1 João, está narrado assim. 1 João, no primeiro capítulo, no verso 7, está escrito assim: mas se andaste na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Então, através desse sangue, nós somos purificados do pecado. Mas tem que ter uma coisa: você tem que andar na luz, não em trevas. João narra isso, você tem que andar na luz. Não adianta você dizer que está andando na luz, mas está em trevas. A Bíblia diz que mentiroso você é. Só que nós temos um sangue que nos separou da ira. E é o sangue de Jesus, irmãos. Então a gente podemos correr aos pés de Jesus, que ainda estamos vivendo pela graça. E ainda a porta da graça está aberta. Não se fechou ainda. Então hoje é dia da gente se inclinar verdadeiramente a Cristo, a esse sangue. Olhar para o sacrifício de Cristo, pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Pela sua caminhada. E hoje a gente podemos olhar para Cristo, falar: Senhor, nos perdoe. Eu sou pecador, Pai. Mas o seu sangue me purificou, Senhor. E hoje eu posso ter acesso a Deus através do sangue de Jesus, através da sua misericórdia, através do seu amor. Hoje nós podemos ter acesso. Esse acesso não foi fechado. Ninguém, não está fechado essa porta. Se pecamos, tem um lugar que ainda nos recebe, e aos pés de Jesus. É nesses pés que a gente tem que estar. A gente tem que se humilhar mesmo, porque Ele foi humilhado para obter essa redenção por nós. E hoje a gente temos que fazer isso, se humilhar verdadeiramente ao seu sacrifício, ao seu sangue, e saber que através do sangue de Cristo tem remissão dos nossos pecados.
Tem salvação para nós ainda, meus irmãos. A porta não se fechou não, irmão. Está aberta ainda. E através de Cristo é que podemos, através do seu amor, podemos obter a salvação e obter a graça. Verso 13, Hebreu diz assim: se a aspersão de sangue, de bode, de cordeiro e da cinza de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne. Aqui o escritor da carta aos Hebreus, ele vem narrando que virou um estereótipo. Aquele sacrifício que o sacerdote fazia, de novilhas, de bezerros, virou algo estereótipo. Só alcançava só a carne do ser humano. Só estava alcançando a carne. E muitas das vezes estamos vivendo desse jeito, no automático. Fazendo sacrifício, orando, jejuando, mas nosso coração não está naquilo. Só estamos fazendo porque tem que fazer. E o sacerdote fazia isso, intercedia. Então o serviço à casa do Senhor virou rotina. E o que a gente não pode deixar é que o nosso coração se desvie disso. E virar uma rotina você vir para a igreja. E virar uma rotina você orar. Virar uma rotina você jejuar. Mas o seu coração não está naquilo. Então é isso que o escritor queria dizer. Virou estereótipo. Alcançava só a carne. De acordo com a lei naquela época, o sangue de bezerros, de bodes, esse sacrifício, limpava eles dos pecados momentaneamente. Eles faziam aquilo, pecava de novo, no outro dia ia ter que ir lá de novo. Então virou estereótipo. A cinza da bezerra. Lá em Números 19:9, vai falar um pouco o que significava a cinza da bezerra. Mas a cinza da bezerra era para a purificação daqueles que tocavam em cadáver. Podia ser cadáver de animal, de humano. Se tocasse, ele seria impuro. E aí ele tinha que pegar a água, aquela cinza daquela bezerra, e se purificar. Estereótipo. Porque toda vez que ele tocasse, ele tinha que fazer esse ritual. E Jesus acabou com esse cerimonial. Ele se entregou de uma vez por todas. E a sua entrega foi uma vez só. E ao terceiro dia, meus irmãos, ele ressuscitou. E sentou no Santo do Santo. Entrou no tabernáculo de Deus. E Deus colocou todas as coisas embaixo da sua autoridade. E hoje ele vive. Porque o seu sangue purifica dos pecados. João 1:9 fala assim: se conservarmos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de todas as injustiças. Deus está, simplesmente Jesus está acabando com aquilo aqui. Não existe mais sacrifício, só confessar. Se você tem pecado, meu irmão, confessa a Cristo. Ele é poderoso para nos purificar, para nos curar e para nos perdoar. Aqui ele fala que ele nos purifica de toda a injustiça. Se você está passando por alguma injustiça, deixa eu falar para você. Tem um lugar hoje que você pode chegar e ele vai nos livrar, que é aos pés de Jesus.
Hoje você pode chegar nos pés de Jesus, que Ele nos livrará de todo mal, nos purificar e vai tirar toda a injustiça que está na sua vida. Talvez o demônio, ele... Talvez não. O demônio, ele traz incertezas para a nossa vida. Às vezes você está no caminho certo, ele quer provar para você que aquilo é o caminho errado. Às vezes você está andando naquilo que Deus quer e o demônio está colocando, está errado. E aí ele começa a fazer você enxergar coisas que não era para você ver. Ele começa a tirar o seu olho do lugar que era para você estar e começar a olhar aquilo que não era para você ver. E o demônio, ele é especialista em fazer injustiça com nós. Mas Jesus nos purifica disso. Se achegarmos a Deus com o coração contrito e quebrantado, eu tenho certeza que Deus nunca vai dispensar. E essa injustiça vai cair por terra. Porque o dono da nossa vida é Jesus, não é o diabo. O diabo, ele não tem poder sobre sua vida. Ele é um sem que fazer. A Bíblia diz que lá em Jó, Deus convocou uma congregação e o diabo estava lá. E Deus perguntou: o que você faz? Ele: estou vindo daí, a cirandar pela terra. Porque o demônio não sei o que fazer, ele estava cirandando. E Deus exaltou Jó naquela época. Você viu o meu servo? Íntegro, correto, temente ao Senhor. Esse era Jó, um ser humano, mas correto na presença de Deus. E a gente tem que tomar como exemplo a vida de Jó. E ser correto na presença de Deus. Porque Deus reconheceu a correção dele. Se ele era um homem correto, e Satanás falou: então deixa eu tocar na vida dele. E Deus sabia quem era. Pode tocar. Você só não vai tirar a vida dele. E o diabo escarneceu a vida de Jó. Jó perdeu tudo. Mas em nenhum momento Jó perdeu o principal, a fé em Deus. E em momentos de dificuldade é o que nós não podemos perder. Está difícil? Fé em Deus. A caminhada está ruim? Fé em Deus. As ondas estão se levantando? Fé em Deus. É o que nós não podemos perder. Porque Deus é poderoso. Que o mesmo Deus que está vendo que está tudo fora do lugar, é o Deus que vai arrumar. Ele entra na casa e às vezes as coisas saem do lugar mesmo. Bagunça, machuca. Mas Ele vai arrumando cada detalhe. E uma casa, quando ela é arrumada, irmãos, as mulheres aqui sabem, para você arrumar algo, você tem que tirar tudo do lugar. Se você vai limpar uma cozinha e as cadeiras estão atrapalhando, você tem que tirá-la do lugar. E é isso que Deus faz às vezes na nossa vida e nós não entendemos. Ele tira tudo do lugar, limpa e depois Ele vai arrumando, colocando cada coisinha no seu lugar. E Jesus, Ele é bom, Ele é perfeito e Ele é agradável para fazer tudo isso na nossa vida. Verso 14, e estou caminhando para o final. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificando a nossa consciência das obras mortas, para servirmos a Deus vivo. E o sangue de Jesus é precioso. Que o que o sacerdote estava fazendo e alcançava somente a carne, só a purificação estereótica, Jesus alcança o coração. E verdadeiramente, se entregarmos a Cristo, mas não estereoticamente, de coração, é a forma que devemos estar. O sacerdote,
Como eu falei, ele fazia aquilo todo dia, ou toda hora, ou todo momento. Sacerdote que analisava as ofertas e tudo. Mas hoje a gente tem um que olha para nós, que é Jesus, e fala: eu aceito o seu coração. Eu te aceito. Pode vir do jeito que você tiver, com defeito, com máculas, mas eu te aceito. Mas entrega sua vida, entrega seu coração a mim. Quando o povo ia naquela época levar o sacrifício para o sacerdote tinha que olhar se tinha algum defeito. Se o animal que fosse entregue ali tivesse algum defeito, não podia ser sacrificado. Ele tinha que ser perfeito. E através de Jesus, temos que nos entregar a eles, somente. Aquele problema que está com defeito, é o contrário. Jesus restaura. Você está com dificuldade em alguma coisa? Jesus restaura. Ele faz com que nós seja perfeito. Talvez você tenha algum defeito. E Jesus está aqui essa noite para dizer: eu te aceito. Essa manhã, desculpa. Para dizer: eu te aceito. Costume do escuta à noite. Eu te aceito da forma que você está. Mas entrega o seu coração para mim. Para de fazer estereoticamente. É dia de entregar o coração a Jesus, meus irmãos. E deixar Ele trabalhar. E deixar Ele fazer. A Bíblia nos diz, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. É pelo precioso sangue, é pela graça, é pela misericórdia. Não é por merecimento. Se fosse por merecimento, não estaríamos aqui. Mas é pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Cristo na cruz, que nos encontramos aqui. E se hoje, meus irmãos, tem algo que te fere, que te machuca, alguma deficiência na sua vida, hoje é dia de entregar para Jesus. Saia daqui tomando posse, que o sangue de Jesus, o sumo sacerdote, o perfeito, aqui nesse lugar, para entregue, deixa. Qual que é o seu problema essa manhã? Qual que é a sua dificuldade? Entrega aqui, os pés de Jesus, no altar, e Ele vai curar. Nosso pastor Roberto veio aqui contar um testemunho da filha dele, que está de alta. Se o senhor não tivesse confiado, pastor, se o senhor não tivesse entregado na mão de Jesus, hoje o senhor recebia essa notícia? Talvez não, né? Porque o sangue de Jesus, e através da oração da igreja e da oração de vocês, a filha de vocês hoje está voltando para casa. É para minha honra? Não. Para a honra de Jesus. Para a glória dele. E ela vai entrar pelaquela porta. Ela vai testificar o que Deus fez na vida dele. Como cada um tem um testemunho aqui. Como cada um aqui tem algo para contar de Jesus, não vai ser diferente. Porque Jesus faz isso. Ele nos pega cheio de defeito e nos purifica e nos transforma. Que todos fiquem com essa palavra, meus irmãos. Que o sangue de Jesus, o sumo sacerdote, nos purifica. E essa manhã Ele quer purificar a sua vida, quer purificar a minha. E é somente entregarmos e acreditar que Ele ainda está no tabernáculo perfeito e celestial, ao lado do Pai, e Ele intercede por nós a todo momento. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus abençoe a todos.